Você já ouviu no meio da nossa irmandade na Congregação Cristã do Brasil o seguinte termo: o último banco da congregação é o banco dos desviados. O último banco da congregação é o banquinho dos pecadores. Lá no último banco é o banquinho da misericórdia. Será que existe mesmo na congregação um banquinho reservado especialmente para aqueles que pecaram contra a doutrina? Vou abordar esse assunto logo após a vinheta. A paz de Deus e a graça bendita do Senhor Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Há uns meses atrás eu recebi um e-mail de uma irmã que pediu que eu preservasse a sua identidade e ela relatou algo que aconteceu na sua vida. Ela nasceu no lar cristão, batizou-se na congregação ainda mocinha e passado algum tempo acabou indo para o mundo e lá no mundo se casou. E ela falou da palavra de Deus para o seu esposo e ele se interessou em congregar. E no primeiro dia que ela retornou à congregação, na sua antiga comum, foi recebida de um modo não tão receptivo pela porteira que estava no atendimento da porta naquela noite. Eu vou ler esse e-mail para você, depois eu vou dar a minha opinião e a minha posição sobre esse assunto. Preste bem atenção no e-mail dessa irmã. A paz de Deus, irmão Carlos Einar. Eu congreguei desde a minha infância, me batizei ainda jovem, mas no decorrer da caminhada acabei namorando uma pessoa do mundo e me casei. Mesmo parada de congregar, eu sabia que só deveria me entregar ao meu esposo depois de casada. Por isso me guardei e só tive relações depois de casada. Sei que deveria ter ficado na casa de Deus e casar com um servo de Deus, mas fui pro mundo e casei com uma pessoa estranha à fé, mas só tive relações com ele. Não me considero pecadora de morte, como muitos me taxam na congregação, porque não me prostituí, sempre fui de respeito, honrando o que meus pais me ensinaram na graça de Deus. Voltei a congregar depois de muito tempo, junto do meu esposo, que está maravilhado com a obra e com o andamento espiritual da CCB. Só que no primeiro dia que voltei a congregar, na minha antiga comum, onde congregam quase todos da minha família, uma irmã porteira que me conhece há anos me olhou com desprezo. A igreja superlotada, ela olhou e me disse: se você quiser, pode sentar ali naquele último banco que é teu lugar, o banquinho dos pecadores. Isso é verdade, irmão? Existe um banco reservado exclusivamente para os desviados e pecadores? Mesmo com essa afronta, irei me contentar em sentar nesses últimos bancos da congregação, se é ali que deve ser meu lugar. Quero ser salvo no último dia. Deus abençoe pela atenção, a paz de Deus. Existe um tempo na minha vida que eu também fui muito fariseu. Eu julguei muitas pessoas. Usei esse termo diversas vezes na minha mocidade, banquinho dos pecadores ou banquinho dos desviados. Vi muitos irmãos usarem esse termo também. Depois que eu passei a ler as escrituras e entender a palavra de Deus, eu vi que esses termos eram um pouco fora dos contextos bíblicos. E já fazia muito tempo que eu não ouvia esse termo banquinho dos pecadores ou banquinho dos desviados. Mediante o que essa irmã relatou no seu e-mail, ela batizou-se novinha. Depois, com o tempo, quando moça, foi para o mundo e lá começou a namorar um rapaz de estranha fé, no nosso vocabulário, uma pessoa que é desconhecido, desconhece a doutrina professada na Congregação Cristã no Brasil. Ela afirma que se entregou ao rapaz somente depois do casamento. Ela teve relações com ele após casada no civil. Bom, todos sabem que o adultério é um homem ou uma mulher casada manter relações sexuais ilícitas com uma pessoa que não seja o seu cônjuge. Fornicação é uma moça ou um moço solteiros terem relações sexuais sem serem casados. Essa irmã relata que ela se casou de acordo à lei do país, se casou no civil, e somente logo após o casamento que ela teve as suas núpcias com o seu marido. Se você for perguntar para algum irmão ou irmã que não tem entendimento bíblico e tem o cérebro do tamanho de um carocinho de azeitona e perguntar qual foi o erro que essa irmã cometeu, eles vão dizer: ela pecou, ela é pecadora. Só que
Não, o erro dela foi ter casado com uma pessoa ímpia, uma pessoa do mundo. A Bíblia nos orienta que cristãos devem casar-se com cristãos. Se for analisar biblicamente, essa irmã não cometeu pecado algum, porque ela se casou e só se entregou ao marido depois de casada. Ela afirma que não teve relações sexuais com ele antes de se casar, portanto, ela não cometeu fornicação. E mesmo que ela tivesse fornicado com esse rapaz, ela se casou com ele. Existe o adultério, a fornicação e a prostituição. Todos são pecados sexuais, mas cada um com as suas características. Mas no caso dessa irmã do e-mail, não houve fornicação. Essa irmã falou da palavra de Deus para o seu esposo, ele resolveu ir congregar, conhecer a congregação, assistir um culto, ouvir a palavra. E no primeiro culto que ela vai com o esposo, ela é recepcionada dessa forma calorosa pela porteira que estava no atendimento da porta naquele dia, que jogou um balde de água fria em cima dessa irmã recentemente retornando à congregação. E a porteira enfaticamente a direciona ao famoso banquinho dos pecadores, dizendo: vai e senta lá no último banco lá, viu? Que lá que é o lugar das pecadoras. Você que me acompanha aqui no canal, você sabe qual que é a minha convicção bíblica a respeito do pecado. Eu não estou defendendo o pecado, eu não defendo o pecado. Ao contrário, eu combato o pecado. Só que eu não acredito no pecado de morte. Eu acredito em pecados que são para a morte. Inclusive, esse entendimento foi dado no tópico dos anciãos em 2016. Eu não acredito que a pessoa que cometa o pecado, ela peque agora e perca instantaneamente o direito da salvação, que imediatamente ela já está morta na presença de Deus. Esse ensino é totalmente contraditório e não existe em nenhum lugar nas Escrituras. Eu acredito no perdão de Deus, que se a pessoa se humilhar genuinamente, ela alcança perdão da parte de Deus. Acredito que existem pecados que geram a morte, pecados condenáveis nas Escrituras, que se a pessoa morrer nessas práticas, ela será condenada. Tanto o adultério como a mentira, como a bebedice e tanto outros pecados como a trapaça, como a intriga, como a ira, como a inveja. Existe só um pecado que definitivamente não haverá perdão nem nesse século e nem no vindouro, que é a blasfêmia do Espírito Santo. Vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 31, que diz: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Nesse versículo, o Senhor Jesus nos assevera que todos os pecados têm perdão. Todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas blasfemar contra o Espírito Santo, esse pecado é imperdoável. No meu canal eu defendo a doutrina apostólica professada na Congregação Cristã no Brasil ou em qualquer denominação que seja genuinamente cristã, e combate equívocos e interpretações fora do contexto que geram todas essas polêmicas contraditórias às Escrituras. Agora, uma pessoa que sai do aprisco e resolve retornar é recebida dessa maneira, dizendo: vai lá e senta no último banquinho da igreja, porque lá é o lugar dos pecadores. E essa irmã fez essa pergunta se realmente é verdade que existe esse banquinho exclusivo para os pecadores e desviados da Congregação Cristã no Brasil, dizendo ela que, se for preciso, se existe mesmo, ela se contenta em sentar nesse banco buscando a misericórdia de Deus. Veja a humildade dessa nossa irmã. Mas não, realmente não existe um banco específico para pessoas desviadas ou pecadores na congregação. Todos os bancos são livres para a pessoa se sentar aonde ela quiser. O templo da congregação, quando ele é aberto, ele é livre, ele é público, para a pessoa se assentar aonde quer que ela se sinta bem. Essa porteira que te recebeu assim, irmã, ela é uma despreparada, uma desequilibrada e se acha dona dos bancos da congregação. Eu já ouvi muito esse termo de banquinho dos pecadores, o último banco dos desviados, mas quem usa esses termos é ignorante, extremista e arrogante. E esses dias eu ouvi que, se eu fosse ancião, eu ia superlotar a igreja de adúlteros, desviados e pecadores. É porque eu acredito que o Deus do rei Davi é o mesmo Deus hoje e será Deus eternamente. Um Deus cheio de misericórdia com aqueles que o buscam com sinceridade. Para a irmã que mandou esse e-mail, eu tenho a dizer que a irmã continue congregando, continue incentivando o seu esposo a ir à congregação. Deus pode fazer uma obra de salvação na vida dele, e através do teu esforço e da tua humildade, Deus pode te restaurar espiritualmente
e colocar o teu esposo para servir a Deus junto de você. Vá à congregação, congregue, sente-se no banco em que você sentir, aonde você quiser dentro da igreja. A igreja é um local público aberto a todas as pessoas, a não ser as pessoas não grata, aquelas pessoas que não são bem recebidas, que vão na igreja fazer baderna, fazer tumulto e atrapalhar a ordem do culto. Pois os cultos e expressões de fé são protegidos por lei. Quando que nós vamos entender que ir à igreja, cultuar a Deus, não é somente um momento para ouvir palavras de bênçãos ou de vitórias? Ir buscar a Deus somente por objetivos materiais, ou achar que ali é somente um lugar de santos, de pessoas saudáveis espiritualmente, de pessoas sadias na fé. Você deve saber que a igreja e os cultos também são um hospital para gente enferma e doente espiritualmente. E você que é uma pessoa saudável, é sadio espiritualmente, seja um bom samaritano. Não seja como o sacerdote e o levita, que por se achar santo demais, deixou aquele homem jogado à beira do caminho. Não seja arrogante ao extremo de dizer dentro de você: eu não posso tocar em pessoas pecadoras, eu não posso ter contato com pecadores de morte, com adúlteros. Seja um bom samaritano. Se alguém errou no trajeto da sua caminhada e desejou e deseja retornar e buscar a misericórdia de Deus, com humildade tentar buscar o perdão de Deus, não trata essa pessoa como imundo ou como alguém que tem uma doença infecto-contagiosa. Reflita que você não está livre de passar por um processo desses. Entenda que você também tem família e alguém da tua família pode também cair numa situação como essa e precisa somente de uma oportunidade de se humilhar e buscar o perdão de Deus. Um ditado conhecidíssimo: é melhor carregar um morto nas costas do que enterrar um vivo. 2 Timóteo 4, versículo 1 diz que Jesus irá julgar os vivos e também os mortos. Jesus Cristo é o médico da alma e ele tem o atestado da vida e da morte nas suas mãos, por isso não temos o direito de julgar quem está vivo e quem está morto na presença de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares, com a Irmandade, com todos quantos você acha que deve ter a sua mente aberta através dos conteúdos que faço aqui, baseados na Palavra de Deus. Termino te saudando com a paz de Deus, o nosso bendito Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus abençoe, até o próximo vídeo.